Outro dia, fazendo esta palestra numa cidade paulista, logo nos primeiros 20 minutos, eu recebi um bilhete assim do lado, colocado sorrateiramente aqui ao meu lado. Você afirmou que o mundo vai acabar em 2012. Por favor, desfaça esse equívoco. E eu pensei comigo, mas eu não acabei a palestra ainda. Quer dizer, o assunto ainda gera medo, mesmo entre os espíritas. O que pensamos nós, os espíritas, sobre o suposto fim do mundo? De que forma o espiritismo nos faz compreender esse assunto? Para sermos coerentes, termos bom senso, termos equilíbrio, não nos fanatizarmos e especialmente oferecermos a lógica do espiritismo. E vamos buscar isso. Esta palestra, ela é originária de um convite que foi feito por uma casa aqui de Araraquara, logo nos primeiros dias do ano, logo após a morte de Zilda Arnes, esta ceareira do Cristo, também falecida em virtude dos terremotos do Haiti. E preparamos esta palestra com toda a parafernália eletrônica. Vocês sabem que eu costumo usar muito recurso audiovisual, gosto de usar, preparo os PowerPoint com os trechos, selecionando os melhores trechos, etc. Colecionamos os clipes, trazemos nas casas que não tem, levamos o data show, usamos o laptop, microfone, caixa de som, montamos todo o aparato. E fomos falar sobre o fim do mundo. Me apresentaram, fizeram a prece, quando eu peguei o microfone parou a força. Oh, meu Deus! E aí, eu tive que me valer apenas dos recursos verbais. E comecei a falar, porque afinal de contas eu tinha preparado mais 60% da palestra era com recurso audiovisual. O restante eu deixei restrito ali aos trechos doutrinários. E me surpreendi com a fluência com que a palestra saiu. Me surpreendi vivamente. No final da palestra, e eu falei, olha gente, eu trouxe um monte de coisa para mostrar para vocês. O ambiente ficou na penumbra, né? Porque falamos na penumbra. Eu trouxe um monte de coisa para mostrar para vocês, mas acho que não era para mostrar, porque parou a força, só faltava a força vir. Aí eu falei muito obrigado, falei o meu prossiga, agradeci, sentei, e a força veio. Ah, eu entendi o recado. E qual não foi a maior surpresa ainda? Ao saber que a força apenas parou naquele quarteirão. Aqui em Araraquara. Apenas naquele quarteirão. Mas que coisa. Então eu entendi o recado. Eu cheguei em casa, deletei tudo que eu tinha feito e passei a usar apenas o recurso verbal para esta abordagem. Porque percebi a importância de fazer esta abordagem. Claro que o assunto não se esgota, claro que não fechamos questão, mas o assunto exige essas considerações. E este ano aqui, acho que eu já fiz ela umas 40 vezes. Eu tenho oferecido às cidades o tema em função desses acontecimentos. Em janeiro e fevereiro foram muitas apresentações. Quando chegou em março, pararam os terremotos. O tempo acalmou, parou de chover. Eu falei, melhor eu parar, que eu vou ficar fora de moda, vai ficar desatualizado esse assunto. Parei, quando eu parei, entrou a tragédia de Niterói. Falei, vamos falar sobre o fim do mundo de novo. E continuamos, e estamos fazendo essa apresentação por várias vezes, por vários lugares, por entender que este assunto nos oferece muitas reflexões. E fomos buscar a primeira delas, são 3 fontes de consulta. A primeira delas, claro, está em O Livro dos Espíritos. Não poderia ser outra fonte. A base doutrinária do Espiritismo está estruturada em O Livro dos Espíritos. A obra primeira, que deu origem às demais obras, que por sua vez deu origem aos espíritas, que por sua vez fundaram casas como esta, que se multiplicam, que estendem seus serviços de promoção humana, de esclarecimento espiritual por toda parte. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec selecionou 5 questões para falar sobre isso. Está com o subtítulo Flagelos Destruidores. Questões 737 até 741. São 5 perguntas. E Allan Kardec começa perguntando assim, eu vou usar as minhas palavras. No livro está com as palavras de Kardec, essas palavras são minhas adaptadas. Não tive a preocupação de decorar. Mas Allan Kardec pergunta, por que é que Deus atinge de vez em quando a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Raio, terremoto, enchente, tsunami, etc. Por que Deus faz isso? Os Espíritos deram uma resposta de várias linhas. Mas vamos nos ater à primeira frase.
E os Espíritos responderam: para fazer a humanidade avançar mais depressa. E aí dá um nó na cabeça. Mas como avançar mais depressa, destruindo, partindo prédio no meio? E matando milhares de pessoas. Que negócio é esse? E já percebemos de cara, já de imediato, que o item flagelos destruidores está dentro do capítulo Lei de Destruição. A lei de destruição, que sinônimo de transformação. A palavra destruição parece que é o fim, mas não é. Na verdade, é uma transformação. A lei de destruição é uma lei divina. Porque tudo que os nossos olhos estão vendo aqui, tudo em absoluto que os nossos olhos estão vendo, inclusive os nossos corpos, sofrerá a ação transformadora do tempo. É inevitável. Todos nós que estamos aqui, não sei se vai ser essa noite, daqui a uma semana, daqui a 10 anos, mas fisicamente falando, biologicamente falando, todos nós seremos cadáveres. Alguém discorda? Não tem como discordar, todos nós vamos morrer um dia fisicamente falando, mas nós não somos esse físico aqui. Nós não somos esse corpo que se destrói com o tempo. Nós somos almas imortais, criaturas que sobrevivem à destruição do corpo, seja por terremoto, por bala perdida, seja por acidente, seja por doença, por tumores. Nós sobrevivemos à morte do corpo porque somos criaturas imortais. Ninguém tira isso. Não adianta. Nunca teremos fim. Nunca teremos fim. Isso me encanta. Porque já imaginaram quanta coisa ainda vamos descobrir e aprender com a passagem do tempo na diversidade que nos aguarda pela frente, nos milênios sem conta, até alcançarmos a perfeição e na perfeição nos situarmos como co-criadores, identificados com o Pai. Está longe ainda, mas é o caminho que chegaremos. Então, entendendo que os flagelos estão dentro da lei da destruição, já passamos a entender que faz parte da lei divina isso. Por uma necessidade evolutiva de transformação material, todas as coisas materiais sofrem transformações. A roupa que usamos, o óculos que usamos, os móveis que aqui estão, os aparelhos eletrônicos, as paredes, as cadeiras. Vai chegar um tempo que vai ter que reformar, pintar de novo, trocar, sei lá. O tempo transforma tudo. Mas Kardec insistiu. Mas por que Deus não usa outros meios? E os Espíritos disseram, mas Deus usa outros meios todo dia. Vós é que sois cegos, surdos, mudos, indiferentes. E Kardec ainda vai à questão e fala dentro dessas 5 questões, mas nessas ocorrências morre o justo e morre o injusto, o bom e o perverso, isso é justo. Em outras palavras, estou usando as minhas, repito. E os Espíritos respondem, mas do ponto de vista material parece ser injusto mesmo. Mas abrangendo o ponto de vista espiritual, entendereis a questão com mais abrangência. Porque eles comparam os corpos destruídos, não importa se por terremoto, se por guerra, por doença, por enfermidade, por acidente, eles comparam o corpo como uma veste que apodrece. Na questão 195 eles dizem isso. O que é o corpo senão uma veste que apodrece? E comparam os corpos mutilados e mortos como fardas, uniformes, estragados, inúteis. Porque eles destacam a prevalência do espírito sobre o corpo, destacando a vivência do espírito que permanece a despeito da destruição do corpo. E acrescentam que as almas que tiveram seus corpos destruídos nessas situações receberão larga compensação no futuro, se aceitarem as adversidades com resignação. E aí, nós nos lembramos de uma palavra muito usada, de uma expressão muito usada, de um assunto muito usado entre nós, que estamos sempre ouvindo, estudando, comentando, que são provas e expiações. Sempre estamos falando que o mundo é um mundo de provas e expiações. O próprio Kardec diz isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que são provas e expiações? Precisamos entender essas duas palavras, ou essa expressão completa, provas, expiação, para que possamos ter elementos de entendimento de tudo que nos envolve a vida, naquela maneira que nós achamos que está nos agredindo, que está nos machucando, que está nos causando aflição. O que são provas? Provas são situações que nós solicitamos antes da encarnação, que nós aceitamos da sugestão dos benfeitores que nos ajudam a planejar a encarnação, ou que a sabedoria da vida envia para que nós possamos aprender alguma coisa.
A prova sempre tem a finalidade de nos amadurecer em algum campo, de nos fazer subir alguns degraus de entendimento, de aprendizado, de maturidade.